Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para você que está chegando aqui agora e não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like e deixe seu comentário aí sugerindo novos temas. Se não concordar com o vídeo, pode comentar também. Se concordar, da mesma forma. Meu nome é Elias Souza. Se você não conhece ainda a terapia TRG e quer fazer um tratamento conosco, é só entrar em contato no telefone abaixo que nós iremos lhe atender aí no conforto da sua casa. Os atendimentos são online, então não perca tempo. O tema de hoje é filhos de mães narcisistas. Quer saber mais? Então, vem comigo. O tema filhos de mães narcisistas não é fácil. Porque não é fácil falar quando o assunto é mãe. Eu fiz um vídeo que está aí no canal, este vídeo falando de filhos que idolatram as mães. Deu polêmica. Por que deu polêmica? Porque muitas mães se sentiram ofendidas por eu ter falado que alguns filhos carregam problemas, alguns filhos estão aí sofrendo na vida por culpa da mãe. E sim, a culpa, meus amigos, é algo que você vai carregar. Sabe por quê? Porque você é humano, você erra, eu erro, eu tenho culpa de muitas coisas e nós temos que aceitar isso. E a partir do momento que você aceita e tenta resolver, remediar, as coisas podem melhorar. É claro que se você fez mal para um filho, alguma coisa lá no passado, você não tem como voltar lá no passado e fazer diferente. Mas você tem como demonstrar para este filho que você está arrependido, que você está arrependida e fazer diferente. Até mesmo oferecer uma terapia para o seu filho. Meu filho, vai fazer uma terapia, vá aliviar um pouco a sua mente. Essa seria uma das atitudes corretas neste caso. Mas o tema de hoje aqui é filhos de mães narcisistas. Eu não sei se você já se deparou com este tema. Se você está chegando aqui agora, não sabe o que é ser narcisista, eu vou contar para vocês aqui rapidamente. Narciso, isso aí é claro que está dentro da mitologia grega e não é uma história real como diz os pesquisadores, mas é só para vocês entenderem. Narciso ele estava andando assim num lugar que ele estava com muita sede e ali ele viu um lagozinho bem pequeno, com muita água, e ele resolveu ir beber água. Quando ele se agachou, porque naquela época ali de Narciso não tinha espelho, ele não conseguia saber como ele era. Ele abaixou e foi beber água, ele viu a sua imagem refletindo ali naquela água. Ele achou a sua aparência tão bonita que ele ficou admirando, ficou o tempo inteiro admirando ali a sua imagem. Eu imagino hoje que ele deve ter pensado assim, poxa cara, você é muito lindo, você é maravilhoso, você é top dos tops, né? E a história diz que Narciso, ele perdeu a sua vida de sede. Sabe por quê? Porque ele parou para se observar e esqueceu de beber a água. Pessoas narcisistas são pessoas que ficam se admirando o tempo inteiro, se acham acima da média, não aceitam a opinião de outras pessoas, são manipuladoras. Essas pessoas querem manipular a todo momento e não importa se é o próprio filho. Eis o detalhe. Os filhos às vezes vêm como uma ameaça para aquele narcisista. Sabe aquele filho que todos começam a falar, poxa, que filho lindo, maravilhoso. Uma mãe narcisista, ela começa a sentir ciúmes das pessoas não estarem elogiando ela, está elogiando o filho. Sim, isso existe. Seu filho é lindo, ele é maravilhoso, nossa, que gracinha. E se falar assim, puxou o pai, olha para você ver a cara do pai, a mãe narcisista, ela fica desesperada com aquilo. Esse transtorno narcisista, ele é muito sério e tem muitas mães com esse transtorno e estão aí acabando com a vida dos filhos. Sabe por quê? Um filho que foi criado por uma mãe narcisista, ele vai crescer com vários problemas.
Um desses problemas pode ser a depressão. Outro problema aí, baixa autoestima, insegurança, um monte de coisa. Ele vai se sentir sempre um nada, porque uma mãe narcisista, ela quer a todo momento colocar o filho para baixo. Ah, você não faz nada direito. Ah, você não sabe fazer isso. Ah, você é um peso na minha vida. Antes de você eu sabia fazer isso, aquilo, eu podia fazer isso, aquilo. Hoje por sua culpa, ou seja, quer sempre jogar a culpa no filho pelos seus fracassos, pelas coisas que ela não consegue e sempre tentando rebaixar este filho. Como um filho deste vai crescer bem emocionalmente? Não tem como. Então nós vamos abordar aqui alguns pontos e se você é mãe narcisista, se você é filho de mãe narcisista, precisam mudar a postura aí. Eu sei que para o narcisista é difícil, sabe por quê? Normalmente narcisista ele não busca tratamento. Por que ele não busca tratamento? Porque ele se acha o tal, né? Essa mãe narcisista não vai procurar tratamento, porque na cabeça dela ela está certa. O terapeuta vai estar errado, o marido está errado, o filho está errado, a sociedade está errada. Quem está certa? Ela. Normalmente narcisista não procura tratamento. Mas se você é vítima aí de narcisista, seja pai, mãe, marido, você precisa de um tratamento sim e urgente. Mas vamos aos pontos aqui, o que pode prejudicar e como age uma mãe narcisista. Uma mãe narcisista, ela vai querer eternizar, entendam, eternizar a relação de domínio. O filho, quando está ali com 2, 3 anos, ele está sob o domínio da mãe. Só que este filho ele vai crescendo, 10, 15, 20 anos, e a mãe narcisista continua querendo dominar a vida deste filho. Nós sabemos que os filhos, quando eles atingem uma certa idade, principalmente na adolescência, eles querem voar, eles querem fazer outras coisas, eles não querem mais ficar sobre o domínio da mãe. Mas a mãe narcisista quer que este filho fique no domínio dela para sempre. Eu tenho casos aqui de pessoas que estão aí com 40, 50 anos e que a mãe até hoje quer dominar este filho. Tem casos que esta mãe entra na vida dos filhos e acaba com o casamento, acaba com o trabalho, com muitas coisas desses filhos, porque ela quer eternizar esse domínio, tem que ser eterno. A voz dela tem que ser a última, a palavra dela é que vale, a das outras pessoas não vale nada. Infelizmente, tem mães narcisistas que fazem tudo isso com os filhos. Outro ponto, uma mãe narcisista, ela desconsidera o desenvolvimento do filho. Sabe quando o filho consegue algo assim maravilhoso? A mãe olha assim com desdém, não elogia. O filho tira nota 10 na escola, a mãe fala, foi mais que a sua obrigação. Em vez da mãe vibrar com ele, o filho cresce, né? Ah, mãe, eu vou comprar uma moto, eu estou lutando, eu vou conseguir. E a mãe começa a falar assim, nossa, para que comprar moto? Para que mexer com isso? Não quer ver o sucesso do filho. Sabe por quê? O sucesso do filho vai ofuscar o brilho da mãe. E a mãe a todo momento quer sugar a luz desse filho. É chato falar isso, né? Porque a mãe, muitas pessoas romantizaram, né, a imagem da mãe, que a mãe sempre protege, que a mãe sempre está do lado. E eu sei que talvez você que está me assistindo pensa isso. Não, minha mãe, nossa, minha mãe é tudo, aquela coisa toda. Pode até ser, tomara que a sua mãe não seja narcisista. Porque quem já passou por uma mãe narcisista sabe do que eu estou falando. Esta mãe narcisista vai ser sempre aquela mãe que vai se colocar no papel do qual o filho vai se sentir o quê? Submisso. Sempre submisso a ponto dela começar a fazer chantagem. Que chantagem é essa? Ah, eu estou passando muito mal, você fez muita raiva. Ou seja, começa a jogar com a mente da criança, do adolescente ou do adulto, dizendo que a culpa dela estar mal é do filho. Olha só o que a mãe narcisista faz. E detalhe, eu estou falando aqui de mãe narcisista, tem até um vídeo meu aqui no canal que eu falo sobre pessoas histriônicas.
Talvez essa mãe também seja histriônica, seja aquela mãe que quer a todo momento chamar a atenção, quer ser o centro das atenções. É diferente um pouco aí de narcisista, mas tem muito a ver. Depois procure aí no canal que você vai encontrar pessoas que têm essa personalidade aí histriônica. E essa mãe, sabe o que ela faz? Ela ensina tudo errado para o filho. Tudo errado. Que ele é pequeno, que ele não vale nada, que ele não consegue, que ele é incapaz, que ele é uma pedra no sapato dela. E este filho vai crescer como? Vai crescer frágil, dependente dessa mãe, porque essa mãe quer sempre manipular este filho. Então, se ele for um coitadinho, ela vai conseguir dominar esse filho o tempo inteiro. Este filho fala assim, mãe, eu vou arrumar uma namorada. Ela vai lá e quer escolher a namorada. Se a namorada for aquela pessoa que tiver altivez, uma pessoa que tenha opinião, essa mãe com certeza vai falar assim, essa menina não presta para você. Porque ela sabe que ela vai perder o domínio do filho para uma outra pessoa que tem domínio. Não que a outra pessoa seja narcisista, mas talvez seja uma pessoa positiva, que pensa a realidade como deve ser pensada. E essa mãe sempre vai fazer isso. Infelizmente, tem muitos filhos sobre esse domínio. E às vezes o camarada casa ou a mulher casa e essa mãe narcisista interfere dentro do casamento. Tem muitos casamentos aí sendo desfeitos por causa da mãe, porque a mãe quer intervir, quer dar ordem. Tem filho que está tão dependente da mãe, porque a mãe manipulou ele a vida inteira, que ele não consegue tomar decisão alguma se não perguntar para a mãe. Aí a pessoa que ele casou não concorda com isso, aí começa a confusão. Estão entendendo como é prejudicial viver com uma mãe narcisista? E isso existe. Querendo você ou não, existem as mães narcisistas. Pessoas que têm esse transtorno, elas não se preocupam se é o filho. Eu sei que para você que é mãe deve ser difícil imaginar isso, né? Você imaginar a derrota do seu filho. Mas a pessoa que tem transtorno narcisista, eles não estão nem aí. Eles maltratam, eles pisam, eles manipulam. Porque na cabeça deles aquele filho é como se fosse uma ameaça. E eles vão querer usar esse filho em benefício próprio. Elias, o que fazer se minha mãe é narcisista? Prestem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Se você é adolescente ou jovem, talvez dependa de conviver com a sua mãe, eu sei que é difícil o que eu vou dizer, mas já vai pensando aí num plano B, se casar, se formar, ter uma família, porque seja mãe, seja dentro de relacionamento, seja parentes, o narcisista, a melhor maneira de lidar com ele é mantendo distância. Muita distância. Você pode continuar amando a sua mãe, você pode continuar respeitando a sua mãe, mas se ela for uma narcisista, para a sua saúde emocional você precisa se afastar e buscar um tratamento. Eu até recomendo a você que talvez seja vítima de narcisista, seja mãe, seja do marido, porque tem essa questão do marido, é bem complexa. A pessoa casa com um narcisista. Esse narcisista não vai deixar você fazer uma faculdade, ir trabalhar. Ele quer que você fique sempre ali sob o domínio dele. Então ele quer que isso aconteça porque ele quer te manipular o tempo inteiro. E tem mulheres que estão dentro de casamentos com narcisistas e não tem como sair porque não tem fonte de renda, não tem onde morar e está dependente desse cara. É o que eu sempre falo, pense no plano B. Sabe, lute, comece a buscar um curso, fazer alguma coisa, porque se um dia você precisar se livrar disso aí, porque a melhor escolha é o afastamento. Eu sei que muitos podem estar pensando assim, poxa Elias, você está incentivando aí a separação das pessoas, do casamento. Não é bem isso não, porque tem como lidar também com o narcisista dentro de casa. Algumas mulheres, né, que tratam aqui comigo, eu falo para elas o seguinte, comece a exercer o não, procure entender que na maioria das vezes ele está tentando te manipular, fique mais esperta, porque o narcisista é assim, você fala um não para ele, ele começa a sentir
porque as táticas dele não estão mais funcionando com você. Só que você só vai conseguir dizer um não para um narcisista se você estiver bem com seu psiquismo. Então precisa de terapia. Eu tenho um caso aqui que a mulher falou um não para o marido, que é narcisista, e no outro dia ele apareceu, sabe com o quê? Com uma caixa de bombom. Chegou no final de semana, ela disse um outro não para ele. Ele convidou ela para comer pizza. Sabe por quê? Porque o narcisista, quando ele começa a perder, ele quer reconquistar. Só que se a pessoa estiver bem do psiquismo ali, da sua mente, o que ela vai fazer? Ela sabe que muitas das coisas que ele está fazendo é uma reconquista. Aí vai levando desse jeito aí. Infelizmente, tem mulheres, né, que estão com 3, 4 filhos, não tem como se afastar. Mas se você tem a possibilidade de estar só namorando, convive com um parente, um vizinho, um amigo que é narcisista, o melhor passo é o afastamento, não tem como. É como eu disse, né? Cada caso é um caso. Vai ter filhos que vai ter que conviver com a mãe, vai ter esposa ou esposo com pessoas narcisistas aí. Mas para entender melhor e como lidar com isso, é só com tratamento, fazendo aí uma terapia. Então não deixe para depois, procure tratamento se você é uma vítima aí de um narcisista. E volto a dizer, pare de romantizar as coisas, porque existe sim muitas mães narcisistas que acabam com a vida dos filhos. Espero ter lhe ajudado aí. Até o próximo vídeo e um forte abraço.